Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Passageiro para Frankfurt, de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura, lendo toda a obra da autora em ordem cronológica. Se você não conhece o projeto, é novo aqui no canal, ou perdeu algum vídeo, a playlist completa está nos cards aqui em cima e no box de informações aqui embaixo. Chegou a vez então de ler Passageiro para Frankfurt, um dos únicos livros, eu acho que eu posso dizer talvez o único livro inédito de Agatha que faltava para ler. Desde o início do projeto, eu já tinha lido quase tudo da autora, sabe? Lá em 2016 eu já tinha lido quase 70 livros dela, então eram poucos que faltavam para ler inédito com vocês. E agora na reta final, esse aqui foi um dos únicos que sobrou, assim, com exceção de um ou outro livro de contos, só que os livros de contos meio que se misturam, né? Então nem conta tanto assim. Às vezes você pega um livro de contos que tem contos de outro livro de contos. Então chegamos oficialmente na década de 70, esse livro foi publicado exatamente em 1970, e aqui já estávamos próximos de sua morte. Ela faleceu em 1976, então esse aqui é um dos últimos livros que ela publicou, e um dos mais polêmicos. Esse é tido como, eu acho, o livro menos adorado de Agatha Christie, o que os fãs não costumam gostar, só que eu sempre escutava isso junto com A Aventura em Bagdá. Conscientemente, eu deixei para ler esses dois livros depois, porque eu sempre escutava que A Aventura em Bagdá e Passageiro para Frankfurt não eram bons livros de Agatha. No projeto, eu li com vocês A Aventura em Bagdá e eu adorei. Eu amei a personagem e gostei da aventura, da espionagem, do clima cômico do livro. Eu estava bem receptiva em relação a Passageiro para Frankfurt. Eu realmente achei que eu fosse gostar. E eu posso dizer para vocês agora que, entre todos os livros de Agatha Christie, alguns lidos 2, 3 vezes, até hoje não tinha nenhum que eu particularmente pude dizer não gostei desse livro. Todos os livros tinham sido pelo menos bons, ou muito bons, ou excelentes, ou maravilhosos. Então, tinham oscilações dentro do universo Agatha, mas não havia nenhum que eu realmente tinha, não gostei, até hoje eu disse, né? Porque eu realmente, infelizmente, não gostei desse livro. E pra mim foi uma certa surpresa, porque mesmo sabendo de toda a fama dele, eu acho que eu, por ter colocado ele tão próximo ali de Aventura em Bagdá na minha cabeça, eu achei que eu fosse curtir. Mas, gente, como eu mostrei lá nos stories, Agatha, mulher, pra quê? Precisava esse aqui, sabe? Enfim, eu não sei nem por onde começar a falar. Eu acho que eu posso sim pontuar aspectos positivos nesse livro, e por isso, de antemão, eu já aviso aqui que eu dou 2 estrelas, não vou dar apenas uma, tá? Eu vou dar 2, porque eu acho que tem sim coisas interessantes, mas que no geral esse livro pra mim não funcionou de jeito nenhum. Eu fico pensando numa pessoa que vai ler Agatha Christie pela primeira vez e tem o infortúnio de pegar esse aqui. Você não vai ter nem ideia do que a autora é capaz, sabe? Muito pelo contrário. Aí bora lá, né? Então, já avisado, infelizmente não gostei desse livro. Normalmente eu nem faço vídeo sobre livros que eu não gostei, porque normalmente eu não chego nem a terminar. Se eu não tô gostando de um livro, eu deixo o livro de lado. Só que a Agatha Christie, né, é diferente. Obviamente, mesmo não curtindo o livro, eu teria chegado até o final por ser Agatha Christie, por eu ter essa curiosidade até científica, digamos, em relação à obra dela. Então eu tenho vontade, sim, eu teria que ler absolutamente tudo que ela escreveu. E também porque é um projeto de leitura, então temos vídeo de todo jeito, né? Vamos pontuar os poucos aspectos que eu encontro positivos aqui na história e os negativos. Mas é claro, isso é a minha opinião. Talvez alguém aí me conta se alguém aí gosta de Passageiro para Frankfurt. Estou curiosa para saber, né? Porque nada é unânime. Eu sei que esse aqui já é um livro tido como não adorado, muito pelo contrário, mas quem sabe? Eu acho que algumas pessoas ali devem gostar, né? Porque o mundo funciona dessa forma. Bom, gente, aqui nós temos, pelo que eu imaginei à primeira vista, aquela típica trama de espionagem de Agatha, né? Ela tem alguns livros assim. O do casal Tommy Tuppence tem muito disso, aventuras, viagens e espionagem. O próprio Aventura em Bagdá, que eu já mencionei, também O Segredo de Chimneys. Até livros que mesclam mais as questões políticas com espionagem, segredos e viagens gerais. Esse aqui eu posso dizer que tem sim esses aspectos, mas ele é um livro que difere de outros, sabe? Enquanto eu estava lendo, ele realmente tem áreas de distopia. Ele tem esses áreas... Eu até notei aqui na margem do livro em algum momento que ele tem certas áreas de universo distópico, né? Acho que quem leu vai entender. E a própria Agatha, curiosamente, ela escreve uma apresentação para este livro, algo que ela não costumava fazer. É bem interessante essa apresentação, porque ela fala muito sobre de onde tira ideias para cenários de suas histórias, e ela vai mencionando alguns cenários, algumas ideias, e é bem legal porque você vai reconhecendo os livros, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é legal, ela fala assim: que você vai tomar um chá com uma amiga, assim que chega, o irmão dela fecha o livro que está lendo, deixa-o de lado e diz: nada mal, mas por que cargas d'água não pediram a Evans? Então, assim, ela conta um pouco de onde tirava algumas ideias nessa introdução.
Ela faz algumas referências a livros, a locais. Além das vivências e de como ela pode pegar ideias para seus cenários, ela fala como obter informações detalhadas, além das que estão diante de seus olhos e ouvidos. E a resposta é simples, ela menciona a imprensa. Ou seja, as notícias que saem em jornais, era assim que ela ficava informada do mundo e foi isso que ela reuniu para criar a história de Passageiro para Frankfurt, que tem essa trama assim com alcance mundial, político, com esses áreas distópicos que eu já falei. E ela pontua que essa história é, em essência, uma fantasia. Entretanto, a maioria das coisas que acontecem nela também acontece ou está prestes a acontecer no mundo atual. Não é uma história impossível, é só uma história fantástica. Só essa introdução, gente, já me deixou bem curiosa sobre o que a Agatha ia fazer aqui, né? Ela menciona até que é uma extravagância. O cenário precisa incluir os relatos fantásticos do dia a dia. Então, aqui nós começamos até, assim, o pontapé do livro, eu achei bem legal, né? Que é um diplomata inglês que tá ali, ele não leva as coisas muito a sério, ele é meio entediado com tudo, ele gosta de se divertir, mas ele é um diplomata, ele precisa ir para aquelas reuniões chatas. Ele está indo de volta para casa em Londres, após uma visita profissional a outro país, acho que é a Malásia, e o voo dele faz um desvio, deveria pousar em Genebra e partir para Londres, só que vai para Frankfurt, é daí que vem o nome do livro, Passageiro para Frankfurt. Por conta desse desvio, ele conhece uma mulher muito misteriosa que o aborda e fala que a vida dela está em risco, né? Por conta justamente dessas mudanças, ela agora vai ter que fazer um plano B, né? Ela vai ter que mudar os seus planos originais. Ela já tinha tudo pronto para a rota específica, só que com esse desvio a vida dela agora não pode ser garantida e ela está em perigo, ela não mencionou o porquê. E ao analisar os passageiros, ela percebe que este homem, o Stafford Knight, é assim que eu chamo, né? Não sei se é assim, acho que é Stafford, né? Então, o Stafford seria alguém receptivo a uma aventura, a simplesmente se deixar levar por algo misterioso. Então, ela pede para ele o passaporte. Ela vai se passar por esse homem. Ele tá usando uma capa, ele consegue não mostrar tanto o seu rosto, né? E os portes dos dois são parecidos, eles até têm um rosto similar. Enfim, então ele aceita isso, sabe? Ele toma lá uma coisa que vai fazê-lo dormir. Já tem todo um plano bolado, assim, da parte dela, e ela vai usar esse passaporte para ir para Londres e ficar segura de que ninguém vai abordá-la, né, de que a vida dela não estará em risco. Então é uma coisa, assim, muito misteriosa de início, algo até mirabolante, né, alguém que vai simplesmente se deixar drogar no aeroporto por uma estranha, que pode até ter colocado alguma coisa ali que o mataria, mas ele vai aceitar isso. E ela vai, então, tomar sua identidade momentaneamente e partir para Londres. Depois ele vai conseguir reaver, né? Ele vai dizer que foi assaltado e tudo mais e também vai partir para Londres. A partir disso, coisas estranhas começam a acontecer, no sentido que ele acha que algumas pessoas o estão perseguindo. Ele quer achar essa mulher de novo, ele foi muito intrigado com tudo isso. E aí o que começa aqui é uma trama super mirabolante, mas eu acho que o principal para o livro não funcionar muito bem é que ela é muito confusa, não envolvente e sem personagens carismáticos ou interessantes. Então, assim, já desandou totalmente a partir do começo. As coisas aqui ficam o tempo inteiro no ar. Toda hora personagens políticos são aqui inseridos e eles falam muito vagamente sobre algo mundialmente acontecendo, sobre levantes em diferentes países, e a forma como a Agatha fala dessas coisas é uma enrolação tão grande assim que você não sabe nem para onde vai, de onde veio. Nada é concreto, você fica boiando assim, peraí, como é? É claro que tudo isso vai ter uma explicação e você vai entender ao final, sabe? Mas assim, durante boa parte do livro, não tem aquela vontade, não tem aquele feeling de algo interessante para seguir com a história. Há muito tempo tenho anotado por minha visão de fora, assim como você sem dúvida notou, com sua visão de dentro, nós todos estamos sentindo que as coisas estão muito bagunçadas, uma bagunça bem ruim, mas agora chegamos a um ponto em que sentimos que talvez algo possa ter sido feito em relação a essa bagunça. Há algo de perigoso nisso, alguma coisa está acontecendo, algo está fermentando, não em uma única nação, em inúmeros países. Então é sempre alguma coisa em algum lugar, através de alguma mente que vem de algum canto, mas nada concreto, você não sabe o que está acontecendo, você fica boiando na história. E são tantos personagens desinteressantes, um monte de político jogado, pessoas do serviço secreto que tentam compreender diferentes partes do mundo, porque coisas estranhas estão acontecendo em diferentes partes do mundo. Uma coisa interessante disso é que você percebe que há um descontentamento político,
há uma questão da velha política, sabe? Que é muito engessada, que as pessoas falam muito e não fazem nada. Então, assim, claro que a Agatha vai colocar preocupações do seu tempo, inclusive preconceitos do seu tempo, estão presentes aqui nessa história. Então você percebe muito do momento, né? Porque estamos falando de uma época de Guerra Fria, aqui na década de 70, então havia se passado já um tempo da Segunda Guerra Mundial, que está muito presente essa vibe de Segunda Guerra Mundial, porque aqui a gente vai ter toda uma questão com a ascensão novamente do nazismo. É dito que os políticos não têm tempo de olhar para o mundo em que vivem. Eles enxergam sua nação como uma vasta plataforma eleitoral, e isso lhes basta. E é impossível não chegar à conclusão de que os políticos acham que têm um direito divino de mentir por uma boa causa. De vez em quando aparece um bom sujeito, graças a Deus, mas é raríssimo. Então aqui, permeando o livro, há um certo enfado, uma descrença política, sabe? Pela velha política e o mundo em progresso, e como os jovens estão tocando as coisas. Porque realmente a década de 70, 80 foi uma fase de transição, né? E até de quebra de preconceitos, de reivindicação de direitos. Porém, eu acho que, assim, a Agatha coloca até de uma forma negativa essas coisas aqui na história, sabe? Porque ela vai usar esses levantes progressistas como uma espécie de manipulação da parte ruim aqui do livro. Posso estar sendo vaga, eu estou, né? Porque eu também não quero contar spoiler nessa parte. Mas eu vou fazer o seguinte, gente, sinceramente, eu vou começar a falar spoiler agora, né? Vocês sabem que no Projeto Agatha a gente tem a parte de spoilers. E pra eu não ficar preocupada com isso, em soltar spoiler indevidamente, eu vou aqui abrir a parte de spoilers. Mas só pra seguir essa linha de raciocínio. Então ela vai colocar aqui esses levantes progressistas, a vontade da juventude, aqui ela é usada como algo ruim, uma manipulação de pessoas que querem a volta do nazismo. Então eles vão usar o jovem. Toda essa questão que com certeza era vista nos jornais na época, né, da reivindicação de direitos de minorias, até em relação às mulheres, ao movimento negro, tudo isso aqui é passado rapidamente na história como algo que está sendo usado pelo pessoal aqui da parte ruim, né? Da parte que está manipulando essas pessoas para que elas façam esses levantes, para que a violência, o anarquismo tome conta e que algumas pessoas possam tomar ali o poder numa oligarquia mundial e com a volta do nazismo de uma raça pura. É assim um negócio muito doido, sabe? É um negócio muito louco. E que vai usar, sim, alguns preconceitos da época. É até pontuado aqui nessa edição da Harper ao final, vou ler pra vocês, é dito assim, que coloca as lutas das minorias por direitos civis, os novos gêneros musicais e os movimentos populares de cunho anarquista e socialista como partes do plano orquestrado por um grupo para levar o nazifascismo de volta ao poder. Por conta dessa percepção deturpada que a autora coloca no livro, um crítico à época do lançamento chegou a questionar se Agatha Christie saberia diferenciar um hippie de um skinhead. É fato que os julgamentos dados ao movimento negro, aos defensores de sistemas políticos que não capitalismo e as características do terceiro mundo, um termo que por si só já está defasado, são retrógrados. Então, sim, é como eu falei, é um retrato da época, sabe? E tem muita coisa retrógrada de fato aqui no livro. No entanto, é importante lembrar que Passageiro para Frankfurt é um retrato de sua época, acabei de dizer isso, e dos pensamentos de sua autora. Então, assim, por mais que exista toda essa polêmica e que já seja mirabolante e absurda por si só, a forma como a Agatha vai levar as coisas aqui no livro, não é apenas isso. Se você aceita isso como uma ficção, uma distopia e tá tudo bem, ele também é desinteressante, não consegue empolgar, sabe? Não é um livro que consegue empolgar, que consegue envolver, porque é tudo jogado, você nem sabe o que está acontecendo durante boa parte do livro, só mais próximo ao final, e que surge aí algo até mais de ficção científica no final, sabe? Como uma arma científica que vai poder impedir a catástrofe mundial, né? Porque esse grupo que quer levar o nazismo de volta ao poder, como ele está usando os jovens, a violência e o anarquismo, o mundo já está um caos. E só através de uma arma científica que vai fazer as pessoas voltarem a ser benevolentes que a coisa vai funcionar. Gente, é uma loucura. Esse livro aqui é uma loucura. Não à toa, depois que eu terminei, eu peguei o livro e questionei a Agatha, precisava. Esse aqui é um livro tão diferente de tudo que ela escreveu, até nesse sentido, assim, como eu disse pra vocês, de espionagem, trilhas mais de aventura. Por mais que ele tenha isso aqui também, espionagem, viagens e tudo mais,
Algumas pessoas me questionaram se esse é o livro de Agatha que tem gordofobia. Nunca tinha visto nada nesse sentido, sabe? De dizerem que esse livro tem gordofobia, mas muita gente me questionou, então parece ser algo que as pessoas comentam sobre o livro. De fato, tem uma personagem aqui deste lado detestável que defende a volta da raça pura, alguém muito influente, com muito dinheiro, que tá fazendo a coisa acontecer, né? Que tá fazendo o mundo desandar. E essa personagem é mostrada como imensamente obesa. Naquele estilo de não conseguir sequer se levantar sozinha, sabe? Aquela obesidade extremamente prejudicial à saúde, que ela não consegue mais fazer nada. E os personagens, de fato, se referem de uma forma bem depreciativa a essa personagem. E eu não consigo nem discutir coerência nessa história, tá? Porque, assim, coerente não é, mesmo que a gente resolva adotar essa realidade deturpada aqui, louca, que a Agatha criou. Porque, assim, as coisas são conectadas de uma forma muito doida. Até a tia do Stafford, né, que é esse personagem diplomata aqui, ela é tida como a figura de sabedoria aqui no livro, porque ela acaba tendo contatos muito específicos com figuras mundiais de extrema importância. Inclusive, ela fala, sim, coisas interessantes, né, porque é algo que a Agatha coloca aqui, que é interessante, de fato, é como as pessoas normalmente, quando as coisas estão progredindo, acontecendo ali nos bastidores, como as pessoas normalmente subestimam. Porque é isso que está acontecendo aqui durante boa parte do livro, né? Estão subestimando esses movimentos mundiais, as pessoas dizem, ah, não, isso é besteira, não vai afetar tanto, não vai chegar a canto nenhum. Então, ela fala que não é possível subestimar, porque as pessoas faziam a mesma coisa entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, e subestimavam muito o movimento hitlerista, né, o nazismo, e aí deu no que deu. Porque a força da retórica é muito importante, e ela pontua magistralmente aqui, realmente, maravilhosamente, retóricas vazias, sabe? Líderes políticos, líderes mundiais com retóricas vazias, mas com poder de envolver. Ela mostra Hitler como uma dessas pessoas, né, que falavam nada com nada, era um absurdo atrás do outro e muita gente ia atrás. Então, essas pessoas que acabam envolvendo a população, manipulando massas através apenas de uma retórica que não diz absolutamente nada. E isso fica como uma mensagem aqui do livro interessante. Eu falei pra vocês, é possível pontuar coisas interessantes nessa história, inclusive coisas poderosas, né? Porque essa questão da retórica vazia é muito interessante e atemporal. Toda uma preocupação de que isso poderia voltar de alguma forma, sabe? É uma crítica a isso. E ela vai fazer críticas e alertas, né, a uma possível ascensão do fascismo de novo, que a gente sabe também que é algo que volta constantemente, é um perigo constante, movimentos de extrema direita estão aí no mundo inteiro, enfim. Então é uma preocupação. E aqui era uma preocupação na história, né? O medo de que toda essa questão de raça pura e nazismo e fascismo voltasse e ascendesse novamente ao poder. Então é uma crítica interessante, feita de uma forma muito doida, com vários aspectos de seu tempo, que tornam o livro, de certa forma, valioso por si só nesse sentido, né? Como um reflexo dos pensamentos e até preconceitos do seu próprio tempo. Ainda assim, não deu. Mirabolante demais, desinteressante durante boa parte do livro. Eu só ainda tive mais interesse nesse livro no começo e no final, mas durante boa parte da história eu simplesmente li para, como uma análise clínica, assim, uma análise da obra de Agatha, assim, percebendo que, de fato, ela poderia ir por outros caminhos não esperados. E realmente não indico, caso você tenha lido pouco Agatha Christie ou comece a ler agora, deixa isso aqui pra depois. E se você não se interessa muito por conspirações mundiais políticas, aí de fato o livro está permeado disso, tá? Vale dizer. Ah, gente, eu tô aqui com o meu marcadorzinho que eu mostrei de relance pra vocês. Olha que lindo. Esse marcador eu ganhei da maravilhosa Ju Fiorese. Tem aqui uma frase bem famosa de Agatha. E temos aqui Agatha Christie pela Ju Fiorese e o fitilhozinho, né, muito fofo. Eu adoro esse marcador, uso muito pra ler Agatha Christie. Agatha, te amo, adoro praticamente tudo que você escreveu e mesmo isso aqui tem os seus méritos, tá? Mas eu realmente não esperava, assim, achar o livro tão desinteressante, tão mirabolante, tão, né? Porém, ela está no direito, tá, gente? Porque a mulher é uma máquina de escrever. Então, ela tem o direito, né, de cometer alguns deslizes aqui e ali. Ninguém é perfeito. Eu quero muito saber o que vocês acharam de Passageiro para Frankfurt. Deixa aqui embaixo o seu comentário pra gente conversar
sobre este livro polêmico de Agatha, o que vocês acharam, vocês já leram, enfim, se ficaram curiosos para ler, né? Que às vezes é assim, a gente comenta umas coisas assim loucas do livro, até que não gostou tanto assim, e algumas pessoas ficam curiosas para ler, isso acontece comigo também. Bom, eu esqueci de pegar o próximo livro do projeto, que é a nossa leitura do mês de abril, mas é o livro Nêmesis. Tô empolgadíssima para ler Nêmesis. Nêmesis é uma espécie de continuação de Um Mistério no Caribe. Já li esse livro, vai ser uma releitura. Lembro pouquíssimo da história, mas ele já é uma referência à forma como um dos personagens de Um Mistério no Caribe chamava Miss Marple de Nêmesis. Então, um caso com a nossa adorável velhinha. Meio que o último caso, posso dizer. Na verdade, o último caso é Um Crime Adormecido, mas Agatha já tinha escrito há muito tempo e é uma história que se passa na década de 30, 40, por ali. Então, Nêmesis, de fato, seria o último caso que Agatha Christie escreveu de Miss Marple. Algo especial por si só, que em breve nós vamos ler e conversar sobre. Então, deixo aqui o convite para a leitura de Nêmesis, mas eu realmente indico, como uma exceção, que seja lido antes de Nêmesis Um Mistério no Caribe, porque vai ter mais graça você ler Nêmesis depois de Um Mistério no Caribe. Apesar de Agatha não ter ordem, tá? Esse realmente é um livro que tem uma certa continuidade, então vai ter um pouquinho de mais graça caso você tenha lido outro. E eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, dá uma olhada no box de informações que vai estar os links para a compra, tudo certinho, e o link para a playlist do projeto também. Beijo enorme a todos e até a próxima!